E aí, pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos ao canal do YouTube do X1 Futsal, através de um projeto que a gente está implementando, trazendo e ampliando os novos horizontes que a gente pretende trilhar por aí, através aqui do YouTube. A gente gostaria desde já de convidar vocês para se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, para ficarem sempre por dentro de todo o conteúdo que a gente está gerando aqui no YouTube do X1 Futsal. Afinal de contas, a gente está tentando nos aproximar cada vez mais de quem realmente faz a modalidade, para contar um pouquinho das histórias, para contar um pouquinho do dia a dia, da rotina, para conhecermos um pouquinho mais quem faz a nossa modalidade. Nós estamos aqui na cidade de Erechim, muito bem acomodados aqui no Ibis Hotel. A gente agradece o Douglas, toda a equipe do Ibis Hotel, que está colaborando para que a gente possa realizar esse trabalho de produção desse bate-papo, desse podcast, dessa entrevista aqui no canal do X1 Futsal. Então, o Ibis Hotel aqui na cidade de Erechim, uma referência também para as equipes da Liga Nacional de Futsal. Claro que a gente quer agradecer sempre a parceria aqui do Lucas Machado, sempre nos bastidores, ajudando aí para que a gente possa realizar esse trabalho de produção desse conteúdo aqui no X1 Futsal. E principalmente o nosso convidado de hoje, o Everton, ala da equipe do Minas Futsal, adversário do Atlântico de Erechim, na primeira rodada da Liga Nacional de Futsal. Nós estamos em Erechim para falar um pouquinho com a galera do Minas. Já conversamos aqui nos bastidores com o Daniel Lobato, técnico do Minas, e o Everton, nosso convidado de hoje. Deixa eu te cumprimentar aqui, Everton. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pela participação. Como é que tá, cara? Tudo bem? Obrigado aí pela oportunidade de estar participando aí desse podcast, que é muito interessante aqui para a nossa modalidade, para a gente estar contando um pouquinho das nossas histórias, né? Como é que você é com entrevista, com bate-papo aí? Tem jogador que não gosta, tem cara que é mais despachado. Cara, depois do que eu passei lá na Ucrânia, né, foi um pouco normal, né? A gente tava dando bastante entrevistas durante os dias, então para mim ficou um pouco normal. Antes era um pouco tenso para mim, mas agora já tá ficando tranquilo. A gente vai contar detalhadamente essa história da Ucrânia, mas a entrevista é algo um pouco de pega cotidiano, rotina, pega costume e vai ficando mais tranquilo, né? Não, isso a gente vai se acostumando, né? É bom pra gente estar contando nossas histórias, para estar dando visibilidade para o nosso trabalho, para a nossa equipe e, consequentemente, para o X1 Futsal também. Bom, antes de mais nada, quero agradecer toda a assessoria do Minas, né, o técnico Daniel Lobato, a Débora, todo o pessoal aí que está nos bastidores também da equipe do Minas Futsal por proporcionar esse nosso bate-papo com o Everton. Já falando de Minas, propriamente dito, né, como é que é, cara, tá num clube que é muito mais do que um clube de futsal, né? Como é que foi a tua chegada no Minas? Como é que tu enxerga a estrutura que tem toda. Cara, pra mim sempre foi um sonho, né, jogar no Minas, né? Eu via meus companheiros de base ser contratados pelo Minas antes, então quando eu tive a oportunidade de vir pra cá pro Minas, eu não pensei duas vezes, porque todos os atletas falam muito bem da estrutura, do profissionalismo do Minas, então pra minha família foi bastante importante ter vindo pra cá pro Minas, porque é uma estrutura muito grande para eles, para mim e para todos os atletas que passam, né? Que o Minas é uma fábrica de atletas. Como é que é o clube lá, cara? Porque é muito mais do que o ginásio, né? Não, o clube é sensacional, né? São 3 ou 4 unidades, a gente fica sócio, né? A gente atleta é sócio, a gente tem livre... Dá para levar a família na piscina livre e tudo acesso mais. no clube, a gente, sempre final de semana a gente tá lá no clube curtindo. É bastante interessante o clube. Vive mais o dia a dia do clube propriamente dito, né? Traz mais a família para perto. Isso. Minha família faz tudo lá, né? Se quiser tomar café, toma. Se quiser jantar, almoçar, é tudo por conta do clube. Então é uma estrutura muito bacana. A melhor, né? Você consegue ter contato com outras modalidades também, né? Porque Minas, fala no Minas aí no vôlei, basquete durante muito tempo, muitas outras modalidades. Como é que é esse contato dos atletas ou da rotina com os outros esportes? É interessantíssimo, né? Que a gente vê as meninas do vôlei lá, seleção brasileira, campeã olímpica, tá passando ali, a gente tá sempre dando uma boa tarde, um bom dia. Então essa convivência com atletas de alto nível é importante pra gente também, pro nosso crescimento, né? O que te interessa em outro esporte, hein, Everton, além do futsal? Cara, eu gosto muito do futevôlei, né? Assim, quando eu tô de férias eu curto bastante.
Mas é só para brincar mesmo, é um hobby. Tem que estar, a bola tem que estar no meio, né? O Minas, eu particularmente nós estávamos conversando aqui nos bastidores, meu pai é professor de educação física e durante muito tempo trabalhou com natação especificamente, né? Você curte água, vai pra piscina também ou não? Sim, eu gosto de dar uns mergulhos lá, meu filho é que ama, né? Tá lá na piscina, passa se deixar e passa o dia todo. Então é bastante interessante assim, o Minas por isso, né? Porque são várias unidades, então tem 3, 4, 5 piscinas, para criança, para adulto, então, pô, é muito legal. Você falou da melhor estrutura aí disponível em termos de clube e tudo mais. Isso se reflete também no que tem disponível para o futsal? Sim, tudo, toda estrutura, né? Tanto de fisiologia, de fisioterapia, de tudo. Tem todo o staff é bem grande para conseguir atender todo mundo, né? O que o vôlei tem, o futsal tem, o basquete tem. Nem sempre são as mesmas equipes, ou são, de repente, o fisioterapeuta atende todo mundo, por exemplo? Sim, tem. Tem os específicos de cada modalidade, mas assim, se o do futsal não estiver trabalhando no dia, o outro auxilia, por enquanto que ele não esteja. Uma equipe vai complementando a outra para ter toda a estrutura. Eles vão se comunicando e vão resolvendo os problemas. Isso aí demonstra aí a importância do investimento. Sim. Né? E também o retorno que dá, né? O profissionalismo, o retorno, porque o Minas é uma baita numa referência hoje em termos esportivos, não só no Brasil, porque leva os seus atletas para o mundo inteiro, né? Sim. O Minas é como eu falei no começo, né? É um fabricante de talentos, né? Porque eu espantei quando eu cheguei lá, tanto cara jovem e, pô, de um alto nível incrível, né? Então, eu fiquei assustado. E por falar dentro de quadra, principalmente, sim, né? Porque o Minas no futsal, propriamente dito, aí nos últimos anos tem revelado muita gente, né, cara? Não, eu falo do futsal, mas não é só o futsal, né? Em todas as modalidades lá, sempre tem talentos incríveis. Bom, antes de nós falarmos de expectativas do ano e tudo mais, falar um pouquinho da tua história, cara. Você começou praticamente como todo garoto, tentando dividir o salão com o campo, né? Isso. Como é que foi o teu começo, hein? Então, no começo eu comecei a jogar assim, na escola, né? Mas, pô, tá ali na escola, treinava 2 vezes na semana. Interséries. Jogava interclasses. Que às vezes é mais pegado que Liga Nacional, né? Não, você sai da sala de aula grandão pra jogar. Então, a gente começou jogando ali e tal. E aí eu sempre conciliava, né, o futsal e o campo, porque a gente sempre, quando é mais jovem, quer ser jogador de campo, né? Só que aconteceu de quando chegou ali no sub-17, sub-18, sub-20, eu só quis jogar só futsal. E aí eu comecei a me especializar mais só no futsal. E aí apareceu oportunidades para mim, tanto no sub-20 como no adulto, jogar lá no esporte, que foi onde eu fui campeão brasileiro sub-20. E aí de lá foi que eu meio que começou a crescer assim minha carreira no futsal, né, nacional. Esse título foi no futsal, né? No futsal sub-20, foi em cima do Vasco, lá em Goiânia. Então a gente conseguiu esse título e aí comecei a me interessar mais pelo futsal, né? Porque aí eu só tinha mais um ano de sub-20, o próximo ano já era profissional já. E aí eu me mudei para o Santa Cruz, fiquei acho que 1 ano e meio lá no Santa Cruz. E aí meio que financeiramente não estava legal para mim. E aí eu decidi parar, acho que uns 2 anos de jogar futsal profissional. Fiquei só jogando extras. O que você fez nesse período, Everton? Então eu trabalhava, né, de manhã e à tarde. E à noite eu jogava meu extra, né? Jogava no 7 de setembro, né, em várias outras cidades, em outros estados. Sempre mantendo o futsal. E aí quando foi em 2013, teve um projeto lá que era o Central Futsal. Foi onde eles tiveram recursos para contratar atletas de alto nível. E o presidente lá disse, eu vou querer contar contigo, você pode sair do trabalho aí que a gente paga aí teu salário e tal. E aí aconteceu. Com que idade isso? Isso tinha 23, né? 23 anos. E aí eu comecei a conciliar, né, o futsal e a faculdade, fazendo os dois. Aí fiz 3 anos e meio de faculdade, então quando foi 2016... eu saí a primeira vez para fora do Brasil. Isso tudo lá no Recife, né? Isso em Caruaru. Em Caruaru. Isso em 2003 já foi em Caruaru, né? Que o central é de Caruaru. E esse projeto era que é a tua cidade natal, né? Isso, era o projeto para jogar o Pernambucano lá. Então, foi bastante interessante, porque eu estava em casa, então, tudo perto. Então, para mim foi bem. Porque quando eu estava morando em Recife, estava bastante
porque tinha que estar viajando, era 1h30 de Caruaru para Recife, então era bastante tenso, final de semana assim, tá longe da família e tal. E aí eu fiquei 3 anos e meio no Central, que foi essa equipe, conciliando com a faculdade. E aí quando foi 2016 apareceu uma oportunidade para mim ir para a Letônia, que foi meu primeiro país jogar fora do Brasil. E aí eu passei uma temporada lá, onde eu aprendi muito. E aí em seguida, no outro ano, né, porque na Europa começa no meio do ano, 2016, e termina no meio do ano de 2017. Então no meio do ano de 2017... Pega o verão europeu, o inverno europeu, na verdade, né? E aí quando foi no meio de 2017, apareceu para mim ir para o Cazaquistão. Foi onde eu passei 4 anos e meio lá. E aí foi uma experiência incrível lá, né, que eu pude aprender outra língua, conhecer outra cultura. E aí eu fiquei esses 4 anos e meio no Cazaquistão, e aí em seguida fui para a Ucrânia, né? Onde eu cheguei no meio da temporada lá em janeiro, e infelizmente por conta da guerra aconteceu de eu ficar só 2 meses lá, e o time lá acabou, né? Por conta de tudo isso que está acontecendo lá. Tá tendo campeonato ainda, mas em uma região mais afastada. E aí eu acertei aqui no Atlântico, na minha volta para cá pro Brasil. Eu tinha que escolher, ou eu jogava 2 meses na Europa e ficava 3 meses de férias, ou eu assinava um contrato até dezembro aqui no Brasil. Foi o que eu quis, né? Acabou optando para vir para cá. Aí vim com minha família para cá, para Erechim, né? No ano passado, passei aqui, cheguei aqui em abril, fiquei até dezembro. E aí apareceu o Minas. Né? E agora está no Minas. Bom, essa tua saída de casa para a Letônia direto, né? Como é que foi, cara, chegar do outro lado do oceano, país diferente, cultura diferente, se virar com língua? Cara, foi bastante tenso, porque eu me lembro minha primeira vez no aeroporto lá em Frankfurt, que é um dos maiores do mundo. Eu fiquei perdido lá. Não sabia. Vou pra onde correr? Eu não falava inglês, primeiro. Tava sozinho? Sozinho. E aí eu digo, caramba, velho, o aeroporto tinha que pegar metrô dentro dele para ir para outro portão. Uma loucura. E aí a gente vai com Deus, né? E aí consegui lá, cheguei tranquilo na Letônia. Passei uma semana treinando e já teve um torneio na Bielorrússia, que é um país muito forte também no futsal. Sim. E aí consegui me destacar bem e tal. A gente foi terceiro colocado desse torneio. E aí passei o resto da temporada lá na Letônia. Aí não teve assim um tempo suficiente para aprender língua, essas coisas não, aí? Não, na verdade... Você falou no Cazaquistão, isso, sim, né? Isso. Você falou que aprendeu lá e tal. Na Letônia foi um pouco mais tranquilo porque o técnico e o auxiliar era de Portugal. Então, eu e o outro brasileiro que estava... Fica mais fácil a comunicação. Ele traduzia ele falava inglês para os letão e para a gente falava em português. Então, meio que a gente não se acomodou um pouco de aprender o russo. Já no Cazaquistão, não. No Cazaquistão, eu morei com os caras lá, né, dos cazaques, por 1 ano. Então, esse ano foi o ano que eu aprendi mais o russo. Porque aí eu tive que me virar. Para se comunicar com eles, resolver Quanto tempo você demorou para começar a falar as primeiras palavras, formar as primeiras frases? Poxa, acho que na primeira semana morando com eles. Porque, assim, eu para falar o nome casa, eu aprendia com eles. Às vezes eu colocava no tradutor. Então, assim, um amigo meu, Bató, também me ajudou muito lá na questão da linguagem, que ele já falava algumas coisas, então ele me explicava. Então, assim, foi bastante tenso, mas, assim, na prática a gente aprende rápido. Te colocaram em alguma fria ou não? Ah, fala essa palavra aqui, que é isso. Claro. Sempre tem os sacanas, né? Os sacanas sempre tem. Mas a gente foi se adaptando, foi melhorando a fala, então a gente aprendeu um pouco. Ainda consegue lembrar de alguma coisa? Não, consigo. Tem contato com a galera de lá, conversa com alguém ainda? Sempre que possível a gente sempre está mantendo contato com alguém, até pra gente também não estar esquecendo, né, as palavras que a gente sabe, as frases, para poder não esquecer. E a Ucrânia, cara? Foram 2 meses. Chegou a jogar realmente lá ou não teve tempo de começar os campeonatos? Sim, na verdade eu cheguei no começo de janeiro lá, só que estava tendo a Euro de futsal. Então a gente passou 1 mês treinando. E aí quando foi final de janeiro, a gente começou os treinos, junto com todo o grupo, né, que o pessoal voltou da Euro. E aí a gente jogou acho que 3 ou 4 jogos.
E aí já E estourou. aí no meio, acho que quando foi dia 26 de fevereiro, aconteceu. Vocês que estavam lá, davam algum indicativo, algum sinal de tá tenso e tal, vai acontecer? Alguém falava alguma coisa pra vocês? Vocês tinham noção do que estava acontecendo antes de estourar a guerra propriamente Então, dita? na verdade, em dezembro eu já estava sabendo dos rumores, né? Só que esses rumores eram desde 2014, né? Quando a Rússia invadiu lá a Crimeia e pegou aquele território. Então, pra mim, eu fui sabendo que poderia acontecer algo. Só que, como era desde 2014, então eu digo, não, acho que não vai ser agora que vai acontecer isso. Então, eu fui sabendo. Só que aí, quando eu cheguei lá, foi intensificando mais. Entendeu? Então, assim, minha família estava até para ir na metade de fevereiro. Só que as tensões estavam tão grandes lá que aí eu só espera um pouco, deixa esfriar mais, que aí vocês vêm e graças a Deus que eles não foram, porque foi sufoco. Como é que foi o choque de realidade, assim, de não, tem alguma coisa errada acontecendo aqui? Você lembra de quando é que você se deu conta Não, na do verdade, perigo? a gente foi jogar em Ivano-Frankivsk, que é uma cidade que ficava a 15 horas de Kherson. 15 a 12 horas, mais ou menos. Terrestre de ônibus? De ônibus. Então a gente foi jogar lá e nessa volta da gente, a gente ficou sabendo que a Ucrânia estava sendo atacada. E aí a gente estava vindo em uma rodovia, e o pessoal, a maioria do pessoal da cidade do outro lado. E a gente achando estranho, né? Porque, pô, só a gente no ônibus e o pessoal tudo aquela fila, aquele trânsito para sair da cidade. E a gente seguiu viagem porque os jogadores tinham familiares lá e tinham que reencontrar eles para poder tomar outra decisão. E a gente veio voltando meio assustado. E aí foi quando a gente chegou, a gente ficou sabendo lá da gravidade, né? Que eles tinham atingido lá o aeroporto, tinham invadido a cidade. Na cidade que vocês estavam morando? Isso, em Kherson, que é no sul da Ucrânia. Então a gente ficou bastante apavorado, né? Porque a gente não sabia o que estava acontecendo na real nos primeiros dias, né? Depois foi que a gente veio saber da grandeza que se tornou, né? Que tá até hoje lá ainda esses rumores de guerra. Né? E pra sair de lá, cara? Então, pra sair de lá foi bastante tenso, né? A gente deu bastante entrevistas assim na TV, na Globo, na SBT, na Record, porque tava bastante tenso, né? A gente não tinha, a cidade tava fechada pelos russos, ninguém saía e ninguém entrava. Então a gente tava fechado. Literalmente trancado. Literalmente. Vocês estavam no apartamento, em casa, naquele momento? Sim. Se juntou os 3 brasileiros que moravam lá, junto Quem com a que era tradutora, lá? era o Claudinho e o Daniel Rosa. E a gente começou a morar junto, né? Cada um morava no seu apartamento, mas aí em decorrer disso a gente começou a estocar alimentos e tal, água, essas coisas. E aí trouxe todo mundo pra ficar todo mundo junto, né? Porque é melhor do que estar separado. E aí, quando foi no 13º dia, né? A tradutora chegou lá no apartamento da gente só. Tem uma oportunidade de vocês saírem aí pela Crimeia. Os russos vão disponibilizar o transporte e o trem. Vocês vão para lá. Os próprios invasores estavam ajudando vocês. Ajudando o pessoal, não só os brasileiros, mas os de outras nacionalidades que estavam lá. E aí tinha mais de 300 pessoas no trem. E assim, só eu fui sozinho, porque o Claudinho e o Daniel não quiseram ir, porque assim, não tinha nada programado. Eu ia chegar na Crimeia. Já não ia saber para onde ir, não ia saber para onde ia, mas assim, já estava faltando água, já estava faltando alimento. E aí, às vezes, eles estavam cortando a 4G e eu ficava com medo de cortar o Wi-Fi, porque eu mantinha contato com a minha família, com meus familiares. Então, meu medo era esse, era faltar alimento, faltar internet para deixar o pessoal avisado, né, de tudo que estava acontecendo. E até pro pessoal da mídia também, né, que estava dando uma cobertura muito legal pra gente. Então, quando apareceu essa oportunidade, eu falei pros caras, ó, velho, eu vou, porque eu sei que o pessoal aí do Itamaraty, de todos vão me ajudar, vão conseguir alguém pra me ajudar lá na Crimeia e eu sigo viagem. E aí foi o que aconteceu, né, eu falei com o embaixador lá, e ele me recepcionou lá quando eu cheguei na Rússia, né, em Moscou. Ele foi lá, me deu toda a assistência, me colocou no hotel, comprou passagem. Então foi... O pessoal lá na Crimeia também me ajudou muito quando eu cheguei lá, que eu estava sem internet, que meu chip da Ucrânia não funcionava lá. Então eu consegui falar com meus familiares através do anjo de Deus lá, né, que é o Yuri, me lembro dele até hoje. Então ele foi que me deu alimento, me colocou no hotel dele, me levou lá para a estação de trem lá da Crimeia.
E aí da Crimeia, de Kherson, onde eu tava pra Crimeia, foram 6 horas de trem. Quando eu cheguei na Crimeia, da Crimeia para Moscou foram 36 horas. Nossa. De Moscou eu fiquei 1 dia e meio, porque minha passagem era para 1 dia e meio, que eu ia de Moscou para Dubai, Dubai para Guarulhos. Que aí de Dubai da Rússia para Dubai era 6 horas e de Dubai para Guarulhos é umas 15 horas. E ainda tinha de Guarulhos para Recife, que é umas 3 horas. Então nessa caminhada aí foram 6 dias aí viajando. Como é que foi o custo dessa viagem? Cara, eu não tive custo com nada, né? O Itamaraty bancou tudo, legal. Né? O governo brasileiro na época me deu total, eu não gastei nada. Certo que não foi só para você, óbvio, né? Mas sim. Isso é interessante, essa ação é interessante. Sim. Daquela volta da viagem daquele jogo, até chegar no Brasil, quanto tempo? Da volta de viagem, quando o pessoal tava fugindo da cidade. Sim. No caso foram 13 mais 6, né? Dá uns 19, 20 dias. 20 dias, mais ou menos. Mais ou menos. Que sentimento você tinha? Chegou a temer pela tua vida? Claro, sempre, porque a gente estava muito próximo, era coisa de 5, 4 quilômetros os conflitos que estavam acontecendo, né? Porque Kherson, o centro, ao redor dele é que ficam as bases militares, né? Onde estava tendo esses conflitos. E aí, para os russos conseguirem entrar no centro, tiveram que passar por essas bases para poder tomar a cidade. Então a gente escutou muito barulho de tiro, míssil sendo abatido em cima do nosso apartamento, então a gente conseguia dormir pouco, né? A gente dormia ali 2, 3 horas, acordava, aí dormia mais 2, 3 horas, aí tinha dia que a gente não conseguia ficar acordado, porque de tantos dias acumulados, né, sem sono. Desmaiava praticamente. Isso, praticamente a gente ficava acordado, dormia direto às vezes 6, 7 horas, porque do cansaço mesmo. Sim. A gente escutava o barulho da bomba, só que não tinha nem força para acordar, de tão cansado. Então, foi bastante tenso, eu temi muito, minha família também ficou bastante preocupada aqui no Brasil, mas glória a Deus que deu tudo certo. Amém, com certeza. E rever a galera em casa? Pô, cheguei e vi meu filho, né, que já estava 2 meses sem ver ele. Que idade ele estava? Tinha 4 anos. 4 anos. Hoje ele tem 5. Então, pô, ele ficou feliz pra caramba, porque na verdade eles iam pra lá, né? Então, assim, meu medo era justamente esse, né? Se eles estivessem lá, tinha sido bastante complicado, né? Porque eu fui com uma mala e uma bolsa de costa. Deixei um monte de coisa lá na Ucrânia porque não ia dar para me trazer tudo. Eu ia num trem com uma mala grande e uma bolsa de costa, com comida, que eu não sabia nem se eu ia comer ou não. Então, coloquei o que tinha lá na bolsa e fui embora. E depois de tudo isso, você chegou a repensar, porque você já falou que teve um período que não quis mais jogar, né? Ou foi fazer algumas outras coisas. Você chegou a repensar a tua vida, fazer outra coisa, buscar outro caminho? Já estava formado na faculdade? Não, ainda falta ainda um período, né? Vou terminar agora lá em Belo Horizonte. Ainda não terminou? Sim. Tá ainda em andamento? Não, na verdade eu pensei em ficar aqui no Brasil, né? Porque aqui a gente não tem... Mas nunca de abandonar o futsal? Não, nunca. Porque sempre foi minha renda, eu vivo disso há anos, então quando apareceu a oportunidade de ficar aqui no Brasil, eu abracei, porque até para abrir um mercado aqui também. Então, fora do Brasil ficou bastante complicado, porque você viajar com a família e passar o que eu passei lá na Ucrânia com a família é bastante complicado. Bom, nós estamos em Erechim, mais uma vez o agradecimento ao pessoal do Ibis Hotel, aqui da cidade de Erechim, por nos recepcionar. Hoje o Everton vestindo a camisa do Minas, né, que é o clube que está defendendo hoje e vai jogar contra a equipe do Atlântico na primeira rodada da Liga Nacional de Futsal 2023. Mas como foi a tua chegada a Erechim, para jogar pelo Atlântico naquele... Isso, eu sabia, né, da grandeza que é o Atlântico, né? Quando apareceu a oportunidade, eu não pensei. Tiveram outras propostas de alguns clubes, mas quando veio a do Atlântico, eu falei com o meu empresário Pepe, disse, ó, vamos pro Atlântico, né? Um time grande, um time que sempre tá brigando ali pelas cabeças. Então, quando eu vim pra cá, eu já vim sabendo, né, que o Atlântico não tinha a Liga Nacional e era o objetivo nosso, né? Felizmente a gente perdeu a final, né, pro Corinthians, mas... Primeiro ano de Liga Nacional. Primeiro ano de Liga Nacional. E já chegando na final, perdeu, tudo bem, mas como é que... Foi um baita ano do Atlântico, né? Claro. Assim, a gente, brasileiro, a gente é acostumado a sempre valorizar o campeão, né, na verdade. Só que pra mim, especialmente, né, minha primeira liga, chegar na final foi
foi tremendo, né? Passar por todas as etapas, né? Eu não peguei o começo mesmo assim da liga, porque eu cheguei em abril. Então eu não fiz pré-temporada com o clube e tal, mas no decorrer do campeonato eu consegui me adaptar bem, consegui ajudar bastante o Galo. E terminou com um vice-campeonato muito bom. Você também ponteando durante boa parte do campeonato a seleção da Liga Nacional, né? Não, eu não cheguei a ficar na seleção, não. Mas algumas semanas e meses estava ali também, né? Ele sempre tava brigando ali, só que tinha outros atletas ala direita que estavam sempre se destacando mais, né? No decorrer da Liga Nacional. Para você, teu desempenho foi satisfatório? Você se surpreendeu com a qualidade do futsal brasileiro, especialmente, né, da Liga Nacional? Sim, o nível do Brasil é outro nível, né? A gente costuma falar que a Liga Nacional é o maior campeonato, o melhor campeonato de se disputar, né? Que você vê do primeiro ao 16º, você não... O primeiro perdeu para o 16º, né? Que foi o que aconteceu no ano passado. Então você vê o nível de qualidade de todos os 16 times que se classificam, né? Então é um campeonato sensacional, né? Que eu tô tendo o privilégio de participar mais uma vez e defender agora as cores do Minas. E já de cara enfrentando o ex-clube, né? Primeira vez que acontece de você enfrentar um ex-clube? Não, já enfrentei. No Cazaquistão já enfrentei já outros. Na Letônia não. E em Pernambuco já. Já aconteceu, é normal, né? Cada um tá defendendo agora o seu lado. Cada um com seus objetivos. Então, pra mim vai ser satisfatório, né? Ver ali a torcida do Galo novamente, mas... felizmente, agora de outro lado. Essa relação do atleta do futsal com o torcedor do futsal, pelo que a gente vê do futebol de campo, por exemplo, é mais carinhoso, entre aspas, né? A proximidade do torcedor do futsal com a galera em quadra? Cara, eu acredito que seja mais próximo, né? Porque no campo, até pela estrutura do estádio, não dá para você ter esse contato mais próximo, né, com o torcedor. Então já o futsal é mais próximo, as arquibancadas estão mais perto, então acaba a gente tendo um contato maior e a torcida do Galo é sensacional. Ficou contatos, carinho, esse respeito principalmente, né? Como você disse, hoje está vestindo as cores do Minas, defendendo as cores do Minas, mas esse respeito parece que no futsal, aí comparando também com um pouco de futebol que a gente pelo menos percebe, ele parece que é um pouquinho maior esse entendimento do profissionalismo da galera. Sim, né? acho que vai de cada atleta, né? Às vezes, assim, você passa muito tempo num clube, né? 3, 4, 5 anos, então você tem um carinho maior, né, por esse clube, né? Então, tem um respeito muito grande aí pela torcida do Galo, por toda a direção, por todos os atletas lá que, quando eu cheguei, me acolheram muito bem, porque não é fácil, né? Você vir de 5, 6 anos em algumas ligas que não são um nível tão alto, para você se adaptar, a questão dos companheiros de equipe é bastante importante. Uhum. Bom, hoje indo para a sua segunda Liga Nacional de Futsal e começando realmente uma temporada, né? Como é que foi essa novidade em termos de estar numa pré-temporada, se preparar realmente para esse campeonato, Everton? Então, é uma sensação incrível, porque assim, você pegar do começo até o fim é bastante gratificante, porque você já vai sabendo, porque no ano passado, quando eu estava no Atlântico, eu não conhecia praticamente ninguém aqui no Brasil. Alguns clubes eu conhecia, só que os atletas eu não conhecia. Então, eu começando hoje agora no Minas, eu já conheço a maioria dos clubes. Sei que houve algumas contratações de de outros, mas a gente sabe mais ou menos a questão logística dos clubes. Então, está sendo muito diferente, né? Começar de janeiro até dezembro aqui no Minas, porque é um clube incrível, né? Como a gente já falou no começo, total estrutura para os atletas. Nosso time aqui é muito jovem, tem muito talento. Então acho que esse ano a gente vai brigar por coisas grandes. 22, o Minas colocou 3 destaques da Liga Nacional e extremamente jovens, Isso. né, cara? Claro. Então, o que eu falei, né? O Minas é um caça-talentos, né? O Maia, o Igor e o Anderson foram os 3 que foram para a seleção da Liga. Então, jogar com eles, para mim, está sendo um encontro de gerações, né? Porque eu tenho 33 anos e eles têm 19, 20. Então, para mim, está sendo uma honra muito grande jogar com eles e com os outros, né? Que são jovens também.
Tá sendo uma honra grande e eu tenho certeza que a gente vai fazer uma belíssima Liga Nacional. Nesse período de pré-temporada, de preparação, teve Supercopa Gramado, por exemplo. O que mais como é que foi essa rotina de treinamentos até chegar a essa partida contra o Atlântico para iniciar a competição? Cara, a gente acho que fez 1 mês e meio de preparação. Jogou alguns amistosos contra o Sub-20 do Minas. Jogou a Copa Gramados, né? Que a gente jogou acho que contra o Gramado um amistoso antes. Jogou 3 jogos da Copa Gramado e jogou um amistoso contra a AGE aqui no Rio Grande do Sul. E aí a gente voltou, treinou mais uma semana e na outra semana a gente pegou mais 3 amistosos, que foi contra São José, Corinthians e Taubaté. E aí a preparação da gente foi incrível, né? A gente tá preparado, sabe da dificuldade que é uma Liga Nacional, mas sabendo também de nossa qualidade, que a gente vai chegar longe. É isso que eu ia perguntar agora. Que projeção que você vê? O que a galera coloca de meta? O que é obrigação? Como é que é hoje a cobrança em termos de resultado no time do Minas? Cara, a cobrança, eu vejo, é mais tanto da diretoria para a gente se classificar entre os 8. Mas a gente sabe que com a qualidade do nosso grupo a gente pode mais. Então a gente sempre está querendo mais, sempre está querendo buscar crescer na competição para que a gente possa alcançar chegar no nosso máximo, né? Nosso limite, para que a gente possa conquistar ali a classificação na melhor posição possível. É aquela história, né? A Liga Nacional é tão boa que o cara começa meio que imprevisível, não sabendo o que vai acontecer, né? Não dá para indicar assim 1 ou 2, 3 favoritíssimos assim, porque lá pelas tantas tem bola tudo, né? Sim, foi o que aconteceu no ano passado, né? A gente jogou a final contra o Corinthians, a gente terminou em 9º e o Corinthians terminou em 10º. Então, assim, no meio da tabela. Não dá pra gente dizer, o primeiro vai ser campeão, o segundo vai ser campeão, o terceiro, não. O que vai acontecer é que as equipes elas vão melhorando o nível durante a competição. Então, às vezes você tá ali em 15º, 14º, mas a chance é muito alta de você chegar numa semi, numa final. Então, acho que a gente sabe disso, o Minas também sabe disso, né, o que aconteceu no ano passado. E a gente quer algo a mais porque teve bastante contratações, né, esse ano para a nossa equipe. E a gente sabe da nossa qualidade junto com os meninos aí que praticamente manteve toda a base. Chegou eu, o Biel, o Everton. Então a gente veio para somar o Vini, né, o goleiro. Veio para somar junto com a gurizada que fez uma belíssima campanha. Então acredito que a gente está bastante forte e a gente vai brigar alto aí por essa Liga Nacional. Você falou agora há pouco uma palavra que é meio complicado, principalmente para alguns clubes, e o Minas talvez se encaixe nisso. Logística. Cara, um atleta profissional de futebol, de futsal, para muito na estrada, para muito fora de casa, né? Primeiro, essa relação da família, entender, né, que o cara está praticamente toda semana viajando. Lógico que um atleta precisa desse apoio da família para conseguir exercer a sua profissão, né, Everton? Minha família já é ciente de tudo isso, né? Porque já está há anos comigo, né? Desde os 20 anos eu estou no meio desse mundo aí do futsal. Então eu tenho acho que 12 anos vou fazer agora em abril de casado. Então minha esposa já me segue de bastante tempo, já sabe da minha logística. Ela curte esporte também? Meu filho é que está crescendo um pouco agora, ele sente um pouco de saudade e tal. Mas a gente vai conversando, vai ajustando e ele vai começando a entender, né, que papai tem que viajar para poder manter a casa, tudo isso. Então, e logística, em termos de logística, como é que é, cara? Viagem, muito tempo na estrada, a gente conversando fora do ar aqui, nos bastidores também, antes de começar essa entrevista. Pô, Minas tá legal, cara, tá viajando de avião, Everton. Claro, não, Minas aqui é, como eu falei, né, total estrutura, né? A gente não tem o que reclamar de tudo, é hotel bom, é comida boa, é avião. Então a gente sabe de todo o esforço da diretoria, né, da comissão, e a gente tenta retribuir dentro de quadra. Porque o Minas é um dos clubes que mais vai viajar na competição, né? É um dos clubes que tá mais longe, né? Para vir aqui pro Sul é uma logística bem complicada, né? Se fosse de ônibus. Então a gente sempre viaja, quando vem para cá, viaja de avião, então fica legal pra gente, porque acho que o cansaço é menos, né? De vir de ônibus do que vir de ônibus, porque, quer dizer, de vir de avião Sim. do que vir de ônibus. Então a gente tenta, como eu falei,
tenta dar o nosso máximo em quadra, porque a gente sabe que a diretoria, junto com o pessoal todo do Minas, dá total estrutura pra gente. Uhum. Mas você me contava também que já no Atlântico a realidade é um pouquinho mais de viajar um pouquinho mais de ônibus do que... Isso. Né? No Atlântico a gente pegou todas as viagens de ônibus, né? Até pra Minas também, a gente foi pra lá, foi mais de 24 horas. É bastante cansativo, mas um ônibus também bastante confortável, né? Dá pra gente dormir bem. Com antecedência para chegar no hotel 2 dias e tal. antes, então dá também total estrutura também. É porque para um atleta fazer qualquer viagem e sair jogando já é complicado, imagina fazer um dia inteiro de viagem, pra chegar tem que ter e um jogar, repouso, sim, né? sim, não, a gente sempre chegava 1 ou 2 dias antes para dar uma descansada, para dar um conforto melhor para a perna. Uhum. Dentro ainda dessa questão de logística e tudo mais, e viagens e tal, você passou por tudo que você passou, de repente você não tem medo do ônibus, medo de avião, você tem algum receio de viajar? Porque eu te confesso assim, já há um bom tempo correndo atrás do esporte aí, fazendo coberturas de jogos e viajando várias distâncias aí para acompanhar os jogos. Estar num jogo, estar num ginásio, acompanhando uma partida, seja de um estadual, por exemplo, ou seja de uma Liga Nacional, é muito legal, cara. Agora, ir e voltar é complicado. Como é que você se sente aí viajando, seja de avião, seja Cara, de... não, pra mim é tranquilo, né? Pegar essas viagens assim de avião, principalmente pra cá. A gente veio de Belo Horizonte pra Campinas, foi 1 hora e pouca. Curtinho, Então rapidinho. de Campinas pra Chapecó, que foi pra onde a gente veio, mais 1 hora e 10. Então pra mim é tranquilo, porque geralmente quando a gente vai jogar fora, né, na Europa, a gente pega... Eu já peguei 15 horas De ônibus? de avião. De avião? De avião. Sim, pra ir pra lá, sim. Já peguei também lá no Cazaquistão 42 horas de trem para jogar em um outro canto. 42 horas de trem? De trem. Praticamente cruzei o Cazaquistão todo de trem. Então, assim, é bastante complicado, mas é o nosso futsal, né? A gente... Nesse caso aí, uma cabinezinha legal, pelo menos? Sim, sim, cara... sim. Estrutura boa, tem uma camazinha box, dá pra gente ir deitado e dormindo. Só a alimentação que é um pouco complicado, mas a gente vai desenrolando, compra algumas coisas, leva alguma coisa para comer, e aí no meio do caminho a gente vai se virando. Porque essa logística é complicada, né, cara? É complicado. Aí a galera pensa assim, você que é do Nordeste, né? Pô, como é que não tem time do Nordeste jogando Liga Nacional de Futsal? Esse é um complicador? Ou talvez o maior? Porque a gente vê um futsal forte no Norte e Nordeste do Brasil também, né? Sim, não, tranquilo. Pernambuco, Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, dava para ter uma equipe de cada estado, pelo menos. Porque lá também é um caça-talentos lá, né? Tem jogador de todo tipo lá. Então, é uma pena não ter, mas essa questão logística pode ser que esteja atrapalhando um pouco, né? É porque a gente vê no futebol, por exemplo, a gente sempre fala muito dos clubes do Rio Grande do Sul, que tem que viajar muito, sim, e dos clubes do Nordeste também. Só que aí a estrutura financeira é diferente, né? É outro patamar, né? O pessoal do campo, mas infelizmente o futsal ficou limitado assim para essa região assim do Sudeste, né? Do Sudeste até o Sul. Dentro dessa diferença do futebol de campo pro futebol, pro futsal propriamente dito, né, em termos de valores e tudo mais, dá para viver legal no futsal? Dá para viver tranquilo, né? A gente sabe que das dificuldades que é o futsal, mas a gente também sabe que dá pra gente juntar um dinheiro, dar um conforto para a família, morar bem, se alimentar bem. Então a gente que ama o futsal dá pra sustentar bem. Já se encaminhando para uma conclusão de faculdade de educação física, você se enxerga trabalhando ainda com a modalidade depois de parar de jogar? Cara, ainda não parei para pensar, mas assim, eu escolhi a educação física porque é onde eu tô por dentro, né? Já vivenciando várias situações no esporte, então por isso que eu escolhi a educação física, mas ainda não parei para pensar não, acho que eu tenho muito tempo pela frente aí para estar dando alegria aí nos clubes que eu passar. Tem muita coisa ainda para construir com certeza, né? Mas te atrai, te interessaria de repente treinador, um preparador físico? Cara, acho que num momento não. No momento
Não sei futuramente, mas agora no momento eu não penso em ser nem preparador e nem treinador. Penso mais em terminar minha faculdade e viver o resto de anos que eu tenho aí pelo futsal. Quando a bola está lá no centro da quadra e o árbitro apita, te passa alguma coisa na cabeça? Cara, eu sempre dou o meu máximo, né, nos treinos, nos jogos, porque assim, eu trabalhei no comércio, né, como eu falei no começo da entrevista. Então, assim, eu ficava pensando, caramba, velho, eu estar jogando no campo. Então, assim, sempre que eu entro em quadra, eu entro pra dar o meu máximo, porque eu sei, assim, o que eu passei, né, de estar trabalhando no comércio, estar tendo que sustentar minha família com pouco dinheiro. Então, agora o futsal me deu umas condições muito melhores do que eu vivia. Então, eu sempre que entro em quadra é para dar o meu máximo, pensando na minha família, no meu filho. Você falou do futevôlei, né? Mas na hora de folga, né? Um filmezinho, uma série, um desenho com o filho, o que te desestressa, o que te faz desligar do mundo aí? Então, eu sempre vou no cinema com meu filho, vou no shopping com minha esposa, pra gente dar uma volta, assistir um filme, almoçar em um restaurante bacana. Sempre a gente procura estar sempre saindo pra não só ficar dentro de casa e tal, porque a gente sabe que a gente viaja muito, então a gente sempre que tá por perto, a gente sempre tenta fazer algo até em casa mesmo. O desenho infantil, a musiquinha infantil, você decora junto com o teu filho ou não? Cara, eu jogo até jogo com meu filho online, eu brinco com ele, então ele gosta bastante, então pra mim meu filho é tudo. Curte eletrônico também? Ou... Sim, jogo com ele videogame, jogo tudo com ele. Maravilha. Everton, quero te agradecer esse bate-papo, cara. Muito obrigado por ter recebido a gente quer agradecer aqui a galera do Ibis Hotel, aqui na cidade de Erechim, onde o Minas está hospedado, né? O Douglas e toda a equipe aqui do hotel, por terem nos recepcionado também para a gente conseguir conversar, trazer esse bate-papo aqui com o Everton. E agradecer toda a galera que está acompanhando a gente, mas principalmente o Everton por ter participado junto com a gente aqui. Cara, eu que agradeço. Obrigado. Agradeço mesmo de coração. Obrigado aí por que você está fazendo aí pelo nosso esporte e que você possa trazer vários e vários atletas aqui, que é bastante importante aí para nossa modalidade. Sucesso na caminhada aí, que o Minas tenha uma temporada de muitas conquistas aí. Valeu, muito obrigado. Maravilha. Show de bola, obrigado Everton, valeu, atleta da equipe do Minas Futsal, conversando com a gente hoje aqui no podcast do X1 Futsal, mais uma vez convidando todo mundo para se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para acompanhar todo o conteúdo que a gente tem gerado aqui no YouTube e em todas as nossas plataformas. Os links estão disponíveis sempre aqui na descrição do vídeo. Feito, pessoal. Obrigado pela companhia de todo mundo. A gente se fala numa próxima. Aquele abraço.